Vamos falar de meio ambiente, vamos falar também das ações contra a dengue e de uma polêmica medida que tem chamado a atenção da sociedade, nos meios de comunicação, nas redes sociais, que foi justamente o acordo, a parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério Público Estadual, sua Coordenadoria de Meio Ambiente, na segunda-feira passada, para atacar o problema da dengue, mas com uma medida mais firme para entrar na casa das pessoas e talvez notificá-las, ou com outras medidas, que a nossa convidada vai nos responder aqui no Gazeta Entrevista, promotora de justiça Mary Cristina do Amaral. Ela nos fala sobre esse convênio, sobre essa parceria do Ministério Público e da CESAC de combate à dengue e das implicações disso. Muita gente pergunta, será que vão entrar na minha casa à força, vão invadir minha residência? Não. A doutora vai nos responder como é que funciona isso e qual é o objetivo dessa parceria. Doutora Mary, muito boa noite. Boa noite, Celano. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutora Mary, tem gerado uma certa polêmica essa parceria, até porque em alguns jornais falou-se em entrar na justiça contra os moradores que de alguma maneira não deixassem que os agentes de endemias adentrassem suas residências para realizar o seu trabalho de controle dos focos do mosquito da dengue. Gostaria que a senhora explicasse, para quem nos assiste agora, como é essa parceria e como será esse trabalho do Ministério Público justamente de apoio ao trabalho dos agentes de endemias. Bem, na verdade, Alan, o trabalho consiste numa parceria que, na verdade, já existe com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na questão das queimadas. Então, não se trata absolutamente, o Ministério Público é uma instituição que vela pelos direitos do cidadão, portanto, não iria se envolver em qualquer tipo de arbitrariedade. Não foi essa também a ideia que motivou a secretária quando nos procurou. A ideia é que nós estejamos trabalhando em conjunto. E como a secretária coloca que algumas medidas que são encetadas pela secretaria não têm de imediato aquele aval da população, o Ministério Público vai estar na retaguarda, aguardando a provocação da secretaria, né, tendo na ponta os agentes de saúde, orientando, fazendo a distribuição de informações a respeito de como as pessoas podem e devem se prevenir em relação à proliferação do mosquito da dengue, que é um problema social seríssimo e que a gente aproveita a oportunidade, enquanto instituição de defesa do cidadão, de assim, fazer um apelo à população que se envolva, que participe, e que, ao contrário de que o Ministério Público esteja como uma instituição parceira dessa população, porque a gente já passou por alguns problemas sérios e o sistema de saúde não comporta, seja o público, seja o privado, o número de pessoas infectadas. E assim, o ideal nosso de atuação é que nós estejamos na orientação das pessoas. Então, para a gente, trocando em miúdos, o agente de endemias faz o seu trabalho, vai às casas, o trabalho educativo e o trabalho também de combate ao vetor, no caso dos criadouros em quintais e etc. Se um determinado morador não permite a entrada, esse agente de endemias faz um relatório e apresenta ao Ministério Público para que então o Ministério Público tome as medidas, é isso, doutora? Na verdade, sim. No dia a dia, no corpo a corpo com a população, alguns incidentes são registrados. E aí, mesmo nessa situação, ao notificar o cidadão, o papel da nossa promotoria será de intermediar o diálogo com a Secretaria de Saúde. Então, ele será notificado para vir estabelecer uma conversa conosco e, assim, em última situação, se configurar um desrespeito, porque ali o agente de saúde ele está investido numa função pública. Então, ele não vai poder ser agredido, desrespeitado. E aí, nesse contexto, se a coisa ficar exacerbada, é que a gente poderá encetar algum tipo de ação judicial. Mas essa não é a motivação. A motivação é tão somente respaldar a atuação dos agentes de saúde. A gente sabe pela experiência própria, como jornalista, doutora, que talvez 90% das pessoas em casa recebam bem os agentes de endemias e permitem que eles adentrem suas residências. No entanto, há uma pequena parcela que, às vezes por medo, às vezes porque são pessoas com um humor um pouco mais diferente,
mais ríspido, não permita a entrada de outras pessoas em suas casas. Aí tem uma questão. A jornalista Ana Paula Batalha aqui, pela rede social, pelo Facebook, faz a seguinte pergunta. Doutora Mary, qual o método seguro que a Secretaria de Saúde e o Ministério Público usarão para identificar os agentes? Durante a campanha no ano passado, bandidos roubaram roupas dos agentes, o uniforme, para praticar assaltos nas residências. Como os moradores podem confiar? Bem, na verdade, Elane, ninguém está a salvo de ações ardilosas. No entanto, os agentes eles têm a identificação, eles têm um preparo prévio para a abordagem das pessoas e, evidentemente, quando se tratar de um problema de segurança, obviamente que essa pessoa não vai reagir mal e vai se resguardar dentro de uma razoabilidade. E o cidadão pode, por exemplo, se desconfiar que aquela pessoa, porventura, numa ocasionalidade aconteça um fato semelhante, olha, eu gostaria de ligar então, me dê o seu nome, sua identificação, que eu vou ligar para a secretaria para perguntar. Perfeitamente, ele poderá fazer a checagem dessa informação. Né? Agora, o trabalho do Ministério Público não vai estar focado tão somente nessa questão da resistência ou não na receptividade do agente de saúde. E sim, também na adesão a algumas provocações que a Secretaria de Saúde tem feito à população de aderir à limpeza dos seus quintais, a tirar de dentro do seu quintal tudo aquilo que possa ser identificado como criadouro do mosquito e assim, contar com a parceria da população, porque o que a secretária tem colocado muito é que em determinadas circunstâncias as pessoas confundem ou então deliberadamente acabam colocando outro tipo de resíduo na calçada que não aquele que realmente interessa ao combate da dengue e é justamente nesse aspecto que a Promotoria de Meio Ambiente entra para evitar que nós tenhamos, na verdade, uma poluição generalizada e um desvirtuamento da campanha, do foco da campanha contra a dengue, que é exterminar a larva do mosquito. Se um cidadão deliberadamente disser, na minha casa não entra porque é meu asilo inviolável, a Constituição me permite, o Código Penal no artigo 50 diz que eu tenho o direito de proteger a minha casa, e diz até aqui o artigo 150 do Código Penal, diz assim, entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. No parágrafo 2º diz o seguinte, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, etc. Doutora, um cidadão pode se valer, por exemplo, da lei, da Constituição e do Código Penal para dizer, na minha casa não entra porque a lei me defende. E aí? Alain, eu acho pouco provável que um cidadão que tenha esse conhecimento do direito, ele vai se recusar a receber o agente de saúde, porque o agente de saúde não está para atrapalhá-lo, não está para incomodá-lo, e sim para orientá-lo a melhor viver e proporcionar aos seus familiares, aos seus vizinhos, a possibilidade de uma vida com qualidade, uma vida com saúde. Então, acho muito pouco provável que incidentes como esse ocorram. Mas se um cidadão proibir a entrada na casa dele, o Ministério Público pode envidar reforços para que essa fiscalização, enfim, o trabalho seja realizado? Pode fazer isso? Talvez seja exatamente esse o momento em que o Ministério Público possa ser acionado, notificando, já que ele não quer receber a orientação em sua casa, ele será convidado a ir ao Ministério Público e entender o porquê daquela abordagem na sua residência. Porque, na verdade, no primeiro momento, nós vamos estabelecer um canal de diálogo com esse cidadão. Ou seja, o objetivo não é invadir a casa de ninguém. De maneira nenhuma. Equivocado esteve quem imaginou que fosse assim. Importante, por isso que a gente traz a própria promotora aqui para explicar direitinho para você de casa como será a atuação dessa parceria e assim a gente explica para a população. Doutora, a senhora afirmou que a negativa de alguns moradores tipifica uma situação de crime. Isso está em alguns jornais. Eu gostaria de saber que é um crime contra a saúde pública, é isso que a senhora quis dizer? Bem, aí vai depender caso a caso, né? Pode ser que haja uma rejeição com violência e aí a gente teria um desacato, uma desobediência, enfim.
O problema não é exatamente, a intenção não é tipificar a conduta do cidadão, e sim trazê-lo, porque a resposta para a sociedade como um todo vai ser muito mais significativa, trazê-lo para o nosso lado, que é o lado da solidariedade, da colaboração e da prevenção contra essa doença, que não distingue classe social, que não distingue faixa etária e que todos nós estamos sujeitos. E quem já teve dengue ou teve um familiar com dengue, especialmente os que precisaram ficar internados, sabe que essa doença é extremamente deprimente, porque a gente espera uma reação do organismo, não há um remédio específico. E então, o objetivo, eu quero frisar, não é estabelecer uma guerra contra a população. Ao contrário, é fortalecermos um discurso amigável e trazê-los todos para o lado do combate ao mosquito. Nós temos um inimigo comum, que é o mosquito transmissor da dengue. Doutora, agora uma questão diferente dessa, e eu não tive a oportunidade na época de conversar com a senhora por conta da sua agenda, enfim. Mas a situação da Álcool Verde, a senhora tomou medidas muito duras com relação ao licenciamento ambiental, foi também duramente criticada por políticos muito poderosos no Estado por conta da sua conduta, no caso Álcool Verde, quando, digamos, endureceu a legislação, usou a legislação para evitar danos ambientais. A senhora hoje, fazendo uma análise desses fatos, mantém essa mesma postura, acha que a senhora acertou, e vendo hoje o empreendimento ainda sem gerar os dividendos sociais que deveria gerar, a senhora acha que tomou a decisão correta na época? Faria a mesma coisa? Na verdade não era exatamente o foco da nossa entrevista, mas enfim. Quando eu me posiciono, na verdade, é a instituição Ministério Público que se posiciona. E a instituição Ministério Público se pauta no cumprimento da legislação, nós somos fiscais da lei. Então, acho que o Ministério Público, à época, se posicionou como deveria, em muitas circunstâncias ficou falando sozinho, realmente sofreu duras críticas, mas isso faz parte do papel do promotor de justiça. A instituição defende princípios constitucionais e foi, naquele momento, aquilo que representava a defesa do meio ambiente que foi defendido e com empenho, às vezes suscitando algumas críticas. Gente, conversei aqui com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Acre, doutora Mary Cristina do Amaral. Doutora, muito obrigado pela sua vinda, viu? Obrigada. Prazer. A minha instituição se sente honrada ao receber um convite do seu programa. É uma oportunidade ímpar de falar aos seus espectadores. Obrigado, promotora. Prazer tê-la aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.